Olha só, bastou uma única pergunta de um dos líderes mais importantes da Europa para começar uma verdadeira crise diplomática para o Brasil. Hoje a gente vai desvendar a polêmica que nasceu lá na cúpula do clima, a COP30, uma fala que não só abalou a diplomacia, mas que abriu uma discussão bem mais profunda aqui dentro. Pois é. Com essa declaração aí, Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, que é uma das maiores potências do mundo e um parceiro importante do Brasil, foi bem direto ao ponto. Ele disse isso em um discurso oficial, já de volta na Alemanha, poucos dias depois de participar da COP30 em Belém. E como era de se esperar, né, a repercussão foi imediata e, claro, super intensa. E aí, claro, começou a grande discussão que dividiu opiniões. Foi só uma grosseria, sabe? Uma ofensa gratuita ao país que recebeu o evento? Ou será que essa fala carregava uma verdade bem inconveniente sobre o que de fato aconteceu por lá? Para a gente entender essa confusão toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o contexto que gerou essa frustração toda. Então a fala do chanceler não veio do nada. Sabe, para muitos analistas, ela foi só o estopim de uma experiência que foi, francamente, desastrosa na COP30. A organização do evento foi descrita como um verdadeiro show de horrores, que acabou expondo um despreparo total do governo brasileiro para um evento desse tamanho. E os problemas eram coisas básicas, mas que tiveram um impacto gigantesco. Imagina só a cena: milhares de visitantes internacionais, incluindo líderes mundiais, enfrentando falta de água, um calor absurdo e recebendo o quê? Leques de papelão. E a ironia de tudo isso, a cereja do bolo: geradores, a diesel, um combustível fóssil sendo usados para ligar o ar-condicionado numa conferência sobre o clima. É inacreditável. E a falha de planejamento chegou num ponto que fica até difícil de acreditar. A crise de hospedagem foi tão, mas tão grave que, segundo a imprensa alemã, uma delegação diplomática inteira teve que ser alocada em motéis. Uma situação, vamos combinar, super constrangedora e bem fora do comum. E não era só uma questão de desconforto, não. A coisa ia muito além. A segurança do evento também foi um caos. A gente está falando de incidentes graves, como a van de uma delegação sendo incendiada, que acabaram exigindo a intervenção do exército para tentar manter alguma ordem. O cenário que os relatos pintam é de completa desorganização e insegurança. E aqui vem o paradoxo que os comentaristas apontaram. Todo esse caos aconteceu, apesar de um investimento de dinheiro público gigantesco. Só a Itaipu Nacional colocou mais de R$ 1 bilhão no evento. Aí fica a pergunta que não quer calar. Para onde foi todo esse dinheiro? E qual é o nível de competência da gestão pública por trás de um evento como esse? Bom, com todo esse cenário em mente, as palavras do chanceler alemão deram início a um debate super acalorado aqui no Brasil. A questão era: ele estava insultando a nação, o povo brasileiro, ou estava fazendo um diagnóstico preciso sobre a incompetência de um governo específico? Basicamente, a discussão se partiu em duas frentes bem distintas. De um lado, a galera que defendeu o orgulho nacional, que viu a fala como um insulto que não dava para aceitar. Do outro, uma análise mais fria, que separava o país do governo e que argumentava que o MES só falou em voz alta o que todos os outros diplomatas estavam cochichando pelos cantos. E, para muitos analistas, o ponto crucial foi exatamente este. A crítica do chanceler não era sobre o povo brasileiro, nem sobre a beleza de Belém. Era, na verdade, um reflexo direto e devastador do fracasso da administração do governo Lula na organização da COP. A comparação com o 7-1 da Copa de 2014 foi usada para mostrar o tamanho do vexame internacional. Isso nos leva agora para a parte que talvez seja a mais reveladora de toda essa história: a resposta oficial das autoridades brasileiras e a análise cultural mais profunda que essa reação acabou provocando nos comentaristas. Para a gente entender a crítica que veio em cima da reação do governo, a gente precisa falar sobre um termo bem brasileiro: o complexo de vira-latas. Esse termo, criado pelo escritor Nelson Rodrigues, descreve essa nossa tendência, às vezes, de se sentir inferior e reagir mal a qualquer crítica que vem de fora, em vez de olhar para dentro. E aqui está a resposta oficial do governador do Pará, o estado que sediou o evento. Reparem bem, ele ignora completamente as falhas de organização, como a falta de água ou os problemas de segurança. Em vez disso, ele foca só no calor. Ele tenta transformar uma crítica à gestão dele numa crítica ao clima da Amazônia e, de quebra, dá uma alfinetada nos países desenvolvidos. É um desvio de foco clássico. Para os analistas, essa resposta do governador foi o complexo de vira-latas em ação, um manual de instruções, basicamente. Em vez de admitir os problemas, de dizer, ok, erramos, vamos melhorar,
A estratégia foi outra: desviar a atenção, atacar quem criticou e se colocar no papel de vítima. Uma tática que, segundo esses analistas, só impede o país de progredir e de cobrar responsabilidade de quem governa. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, que foi inspirada por toda essa análise. A questão real, talvez, não seja o que o chanceler alemão disse, mas sim como o Brasil reagiu a essa crítica. No fim das contas, a polêmica da COP30 virou uma espécie de espelho, levantando debates importantes sobre responsabilidade, sobre gestão pública e principalmente sobre a capacidade de uma nação de se autoavaliar e de querer ser melhor. A resposta, bom, fica para reflexão.